Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos do canal. Estamos iniciando aqui mais uma aula, né? No caso, eu gostaria que você ativasse o sino de notificação, desse um like no nosso vídeo, ok? A gente vai falar sobre, e não esqueça de se inscrever no canal. A gente vai falar na nossa aula sobre estudo dos gases, ou seja, as transformações gasosas, né? Na nossa aula a gente vai falar, esqueci de falar, né? O meu nome é professor Edson, né? A gente vai falar do comportamento dos gases, a equação geral dos gases, o trabalho de uma transformação gasosa, a transformação isobárica, a transformação isotérmica e a transformação isométrica, que pode ser chamada de isovolumétrica ou também conhecida por isocórica. A gente vai falar das condições normais de temperatura e pressão, né? A gente vai falar da equação de Clapeyron e a gente vai dar alguns exemplos, ok? A gente vai lembrar ali, né, depois da CNTP, a equação antes da equação de Clapeyron, sobre o número de Avogadro, né? E também sobre o número de mols, ok? Dá uma lembrada nessa parte. Como que é o comportamento dos gases, né? Todo gás ele se comporta da seguinte forma. Dado um volume, né, se aumentarmos a pressão do gás, seu volume diminuirá. Mas se diminuirmos a pressão, seu volume aumentará. Ou seja, são duas grandezas físicas que alteram a característica do gás, volume, o aumento da pressão. Ou também, dado esse mesmo volume, se aumentarmos a pressão no gás, né, seu volume também aumentará. Aliás, se diminuirmos a pressão, né, seu volume aumentará. E se aumentarmos a pressão, seu volume também diminuirá, que é inverso. Depois eu vou dar uma corrigida nisso aqui. Mas aqui eu tenho um simulador, né? Só deixa eu voltar aqui rapidinho, que eu tenho que sair para conseguir abrir o simulador. Vamos abrir o simulador aqui. Tá? Esse simulador aqui ele é sobre uma introdução dos gases, né? Eu vou botar a introdução. Depois a gente vai novamente brincar com esse simulador, né? Nas leis, tá? Das grandezas, né? A temperatura nas equações das transformações gasosas sempre vai estar em Kelvin. Ok? Aqui a gente pode mostrar a largura, né? A gente pode mostrar o tempo, se quiser, e a gente pode controlar as partículas, certo? Ok? A gente vai adicionar o gás aqui dentro, ó. Isso aqui seria uma representação de um gás, né? Monoatômico, né? Na verdade, não ele não forma moléculas, né? Um gás nobre, que não se liga com outro gás, certo? Ok? Aqui a gente tem a temperatura em Kelvin. O que acontece? Olha só a pressão, né? 34,7 atm. O que acontece com a pressão se eu aumentar a temperatura? Ó? Olha lá o manômetro, né, da pressão. Aqui o manômetro que mede a pressão está aumentando. E, consequentemente, a pressão na parede aumenta. Ó. O que seria a pressão atmosférica? É a pressão que esse gás exerce na parede de um recipiente onde o gás está preso. Ou, propriamente dita, eu vou falar da pressão atmosférica. Se eu abaixar a temperatura, a pressão cai. Ó, e a temperatura também cai. Tá vendo? Ó, baixando a temperatura, a pressão vai caindo.
elas são diretamente proporcionais à pressão e à temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, também aumenta a temperatura. Aqui era para, consequentemente, estar aumentando a temperatura, né? No simulador, mas não está. Aqui eu posso botar a molécula leve ou molécula pesada, que é de outro gás. Ó. Claro que se a molécula o átomo é mais leve, ele vibra mais. Que seria uma mistura gasosa. Ok? Essa é a ideia. Mas se eu aumentar a temperatura aqui, ó, perceba a pressão. Vai chegar uma hora que a tampa vai saltar fora. Ou eu posso, propriamente dito, comprimir o gás. Ó. Estou comprimindo o gás. Ó. Ok? Posso ter uma compressão, que é uma transformação gasosa. Voltamos ao slide, né? Apresentação do atual. Ok? Então, muito bem. Ó, qual que é a equação geral dos gases? Eu vou falar primeiro da equação geral dos gases, né? Como nas transformações gasosas temos três fatores que interferem no estado do gás, né? São três grandezas. Temos a equação geral dos gases, as grandezas físicas envolvidas, a pressão, o volume e a temperatura. Então, isso aqui seria a pressão do gás inicial e o P2 a pressão final, o V1 o volume inicial, o V2 o volume final, T1 a temperatura do gás inicial e o T2 a temperatura final do gás. Isso aqui seria um trabalho, né, uma compressão de um gás. Estou comprimindo o gás e mudando o volume dele, certo? Ó, volume pela pressão. Ok? Isso aqui seria o processo de transformação gasosa. Ó. Eu tenho gás dentro de um cilindro comprimido e eu vou expandir ele, certo? Então, nós temos o estado inicial, a temperatura inicial, a pressão 1 é a pressão inicial, V1 volume inicial. T2, né, é a temperatura final, P2 a pressão final e V2 o volume final. Ok? Aqui eu vou falar de eu vou deixar eu vou pegar, pessoal, eu vou deixar os exemplos para depois, para a aula não ficar muito longa, tá? Eu vou deixar eles para depois, ok? Trabalho de uma transformação gasosa. Eu posso calcular o trabalho, né, pela área, certo? Se eu tenho um trapézio, olha aqui um trapézio, se eu virar ele forma um trapézio, virei ele, a figura, ó, a base maior, ó, a base maior, tá? É até o P2, e a base menor é até o P1. E nós temos a altura, que é o V2 menos o V1 aqui, ó. Essa área aqui, ó, entre V1 e V2, certo? Muito bem, isso aqui eu posso calcular o trabalho, a pressão pelo volume. O que é o trabalho de uma transformação gasosa? É justamente a variação de volume. Se eu não tenho variação de volume, logo eu não vou ter trabalho. Ok? Depois a gente vai falar dessa... Aliás, vamos fazer esse exemplo. Eu vou fazer esse exemplo do trabalho. Uma transformação cíclica apresenta o diagrama a seguir, que mostra o que aconteceu com a massa de um gás perfeito. Está vendo que está formando um trapézio? A base menor, que é o 20 menos o 10. A base maior, 20 menos o 5 aqui embaixo, né? E a altura está aqui, ó, que é o 4 menos o 2. Qual é o trabalho realizado por esse gás em cada ciclo? Dê a resposta em joules, né?
ok? Olha só, o primeiro passo é achar a base menor, né? Ó, 20, ó, ponto 20 menos o ponto 10, essa é a base menor. Ó. Então, nós temos 10 na 10 na menos 3 metros cúbicos. O volume tem que estar em metro cúbico para eu poder calcular o trabalho de uma transformação gasosa. A mesma coisa aqui, ó. Só deixa eu voltar aqui novamente. Ó, a base menor, né? Aliás, a base maior. O 20 menos o 5. 15, ó. Tenho 15 na base maior. Lembrando que eu também vou ter que transformar para metro cúbico. A gente tem que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 na menos 3, tá? Então, vou ter 15 vezes 10 dá menos 3, ou um número cheio de vírgulas, né? Um número pequeno. E a pressão tem que estar em Pascal, ó, 10 na 5 Newton por metro quadrado. Tem que estar em Pascal, né? Que é o 10 na 5 Newton por metro quadrado. Ok? A altura aqui, ó, ela dá 4 menos 2 vezes 10 na 5. Ok? Então, eu vou jogar na equação, né? Na equação que define o trapézio. O trabalho eu vou representar pela letra W, né? Mas poderia ser a letra grega tal também, para representar o trabalho. Ó. O trabalho é a base maior, mais a base menor, soma primeiro, depois multiplica pela altura e divide por 2. Então, a base maior era 15 vezes 10 na menos 3, a base menor 10 vezes 10 na menos 3, certo? Vou somar isso primeiro, e que multiplica a altura, 2 vezes 10 na 5. E vou dividir por 2. O trabalho é igual, né? 15 mais 10, 25 vezes 10 na 3, que multiplica 2 vezes 10 na 5. Como que eu resolvo isso aqui? Ó? Eu vou pegar o 25, certo? Multiplicar por 2, que dá 50. E vou dividir por 2, que dá 25. É isso que foi feito. Eu simplifiquei aqui. Ó. 2 dividido por 2 só sobra o 25. E eu vou, na multiplicação de notação científica, eu vou manter a base 10 e vou somar o expoente. Menos 3 mais 5, 2. Então, meu trabalho é de 25 vezes 10 na 2 joules, que é a notação científica. Ou 10 na 2 é 100, né? 25 vezes 100 dá 2.500 joules. Resolvido o problema. Transformação isobárica, né? Uma transformação isobárica, ela ocorre quando o gás está com uma pressão constante. Por exemplo, se for feito em um ambiente aberto, a transformação será isobárica, pois a pressão será atmosférica. Vamos supor, ó, eu tenho uma transformação no ambiente aberto, certo? Estou aumentando o gás com recipiente aberto. Então, a pressão será a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? A pressão que a nossa atmosfera exerce nos corpos. Ou seja, nós temos a atmosfera em torno do planeta e 1 atm significa uma atmosfera terrestre de pressão. Ó, num sistema com pressão constante, o volume de determinada massa fixa de um gás é diretamente proporcional à temperatura. Assim, ó, V1 dividido por T1 é igual a V2 por T2. Lembra a equação geral dos gases? V1 por T1 P1 por V1, a pressão não vai estar na equação, porque a transformação isobárica tem pressão constante. Então, eu não preciso colocar na equação geral do gás. Então, só sobra V1 por T1 igual a V2 por T2, ok? A gente vai ter aqui o exemplo, tá? O exemplo eu vou explicar nos próximos vídeos. Eu vou fazer um vídeo para cada exemplo. A transformação isotérmica, certo? A transformação isotérmica, né, é conhecida como lei de Boyle-Mariotte, certo?
Essa transformação isotérmica, o iso vem de igual, térmico de temperatura. Então, temperatura é constante, igual, ela não varia. Essa transformação ocorre quando a temperatura é constante. Um exemplo de transformação gasosa é uma bolha de ar subindo para a superfície de um lago. Vamos supor o mergulhador, ele está soltando as bolhas, o ar da boca, né, do respirador dentro no fundo de um lago ou do mar, e aquela bolha ela vai subindo para a superfície. Se a superfície do lago for constante, a temperatura da bolha é constante. Porém, está variando a pressão atmosférica, porque quanto mais no fundo do lago eu estou, maior é a pressão, e também está variando o volume. Então, como a temperatura é constante, não vai ter o dividido por T1 e dividido por T2 aqui. Então, a equação é essa, P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. P1 é a pressão inicial, P1 volume inicial, P2 pressão final e V2 volume final, onde P é a pressão e V é o volume, ok? Aqui eu tenho o simulador do FET, tá? Só deixa eu voltar um pouquinho aqui. Na isobárica eu não tinha. Mas novamente nós vamos dar uma olhada no simulador do FET. Agora nós vamos olhar as leis. Ó, a gente está vendo a temperatura, né? Ó, manter constante a temperatura. Não está dando para manter constante a temperatura. Realmente o nosso simulação não vai dar certo. Eu vou poder usar ela só quando o volume for constante, no caso, ok? Como ela não é uma isotérmica, eu não vou poder botar constante aqui. Eles estão, até estava funcionando, mas não está funcionando agora o simulador, ok? Mas isso aqui está sendo melhorado, né? Eu vou sair novamente, continuar do slide atual. Aqui depois eu vou explicar esse exemplo, ok? Eu vou explicar um de cada. Isso aqui seria uma curva isotérmica, ó. Volta a curva isotérmica. Olha só, a curva isotérmica ela tem essa característica. Se eu colocar a pressão e o volume num gráfico, eu vou ter essas curvas isotérmicas. Aqui são 3 curvas isotérmicas do estado de um gás, ó. O processo de transformação gasosa. Eu vou comprimindo o gás, a pressão vai, aliás, eu vou aumentando o volume do gás, a pressão ela vai caindo, ó. Conforme eu aumento o volume do gás, a pressão desce. Transformação isométrica, isovolumétrica ou isocórica. A transformação isocórica ela ocorre quando a pressão, né, e a temperatura absoluta do gás varia, né, proporcionalmente mantendo o volume constante. Vai variar a pressão e a temperatura, porém o volume será constante, tá? Agora a gente poderia voltar lá naquele simulador do FET, né, para mostrar, porque lá estava funcionando com volume constante, ó. Certo? Lembramos que o trabalho numa transformação gasosa é a força, né, no caso, pelo deslocamento. O deslocamento é a variação de volume e a variação de pressão é a força.
Então, numa transformação gasosa isométrica, não há realização de trabalho. Eu não tenho trabalho numa transformação isovolumétrica. A equação é essa aqui, então não vai aparecer o volume porque é constante. P1 por T1 é igual a P2 por T2, onde P é a pressão e T é a temperatura. 1 e 2 é o estado inicial e final, ok? Eu vou voltar lá rapidinho no simulador para mostrar, já que ele está funcionando só com o volume constante, né? Vamos abrir novamente o simulador. Aqui está ele, né? E vamos botar volume constante, ok? Ó, eu vou injetar partículas leves aqui, né? Ó. Veja bem, ó. O volume é constante. A parede não muda, ó. O volume eu não posso alterar aqui, certo? Então, ou aumenta a pressão, ou aumenta a temperatura. Agora está funcionando temperatura constante. Interessante. Agora dava para simular com temperatura constante. Só que está justamente assim que funciona. Ó. Vai variar a pressão e a temperatura. Ó. Na verdade, ele não está mantendo constante. Ó. Ele está só o volume constante. Varia só a temperatura e a pressão. O volume permanece constante. Ok? Agora só vamos voltar à nossa aula aqui, né? Voltando para transformação, né? Isovolumétrica, né? Então é essa equação aqui que a gente vai ter. Eu vou explicar depois esse exemplo aqui, ok? Condições normais de temperatura e pressão, ok? Condições normais de temperatura e pressão. É a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. A condição normal de temperatura e pressão, elas são estabelecidas como a temperatura é 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. A gente sempre vai trabalhar com a temperatura em Kelvin nas transformações gasosas. E a pressão é de 1 atm, 1 atmosfera. Esse 1 atm é um experimento que foi feito por um cientista, onde ele usou um barômetro, né? E ele obteve 760 milímetros de Hg no nível do mar. Mas é considerado 0 graus Celsius a pressão de 1 atm, e isso é no nível do mar. Então, na verdade, 1 atm 0 graus Celsius, né? 1 atm equivale a 760 milímetros de Hg, que é outra unidade de pressão, ou 100 mil Pascal. Sim, 10 na 5 Pascal. Ok? O volume molar de um gás ideal. O volume de um mol de um gás ideal, ele ocupa na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, é de 22,4 litros por mol. Mas o que seria esse mol, né? Hipótese de Avogadro, né? A constante de Avogadro, ou número de Avogadro, é que podemos contar o número de partículas através do número de mol de uma substância.
Assim, um mol de qualquer substância, né, que é representado por Na, o número de Avogadro, é 6,023 vezes 10 na 23 partículas por mol, certo? Então, se eu pegar um mol de oxigênio, eu vou ter tudo isso aqui de partículas, é um número gigantesco, ó, 6,023, seguido de 23, multiplica por 10 na 23, é um número bem grande. Mas o que é o mol, afinal? O mol é uma grandeza que mede a quantidade de matéria, mas para defini-lo precisamos da massa molar M maiúsculo e da massa da substância M minúsculo. Para achar, né, o número de mols, M minúsculo. Exemplo, determine a quantidade de partículas e o número de mols de 88 gramas de CO2. Esse exemplo eu vou fazer já, ok? Determine a quantidade de partículas e o número de mols de 88 gramas de CO2. Extraindo os dados, né, a massa 88 gramas, a massa molar do CO2 vai ser o peso atômico do carbono, que é 12, né, gramas por mol, e do oxigênio, que é 16 gramas por mol. Como a molécula é uma de carbono, então 12 mais duas moléculas de oxigênio com peso 16, 16 vezes 2, 12 igual a 16 vezes 2, 32, então 12 mais 32 dá o 44 gramas por mol. E para mim saber o número de mols, né, M, que é a massa do CO2 que eu tenho aqui, dividido por 44 gramas por mol, né? Grama por grama se cancela, vai sobrar um mol de unidade, então vou ter 2 mols. O número de partículas ou moléculas de CO2 é só pegar o número de Avogadro e multiplicar pelo número de mols. Eu tenho 2 mols. Então 6 vezes 2 dá 12,043 vezes 10 na 23 partículas de CO2, ou moléculas de CO2. Mas afinal, para que saber disso, né? Para que a gente precisa saber do número de mols e a constante de Avogadro? Devido à equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é esta aqui, ó. PV é igual a nRT, certo? P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols. Está vendo que o número de mols apareceu aqui? Certo? R é a constante universal dos gases, né, nas condições normais de temperatura e pressão. E T é a temperatura em Kelvin. Sempre a temperatura deve estar em Kelvin. Vocês vão ver que eu vou transformar todas as temperaturas em graus Celsius para Kelvin, nos exemplos que a gente vai fazer. Se eu substituir a fórmula do número de mols, que é a massa da substância pela massa molar, ok? O que vai acontecer? Eu posso calcular a massa do gás com essas características aqui. Eu posso saber quanto gás tem dentro do recipiente. Basta eu saber a massa molar do gás, ou que tipo de gás que está lá dentro. R é a constante universal dos gases nas condições normais de temperatura e pressão. Nós vamos determinar uma delas. Se eu usar a temperatura em Kelvin, certo? Mas eu posso usar a pressão e o volume em outras grandezas. Por exemplo, lembra que eu tenho a pressão em atm, em milímetros de Hg, em Pascal. Então, vou ter várias constantes de acordo com o tipo de pressão que eu vou utilizar. Vamos determinar essa constante nas condições normais de temperatura e pressão. Só que eu vou usar a pressão como um atm, certo? O volume de um gás nas condições normais de temperatura e pressão é 22,4 litros por mol. Por mol. O número de mols, então, vai ser 1 mol, se é por mol. A temperatura é 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. E a pressão é de 1 atm. Ok? Então,
que eu vou fazer? Ó? Vou pegar essa fórmula aqui e vou isolar o R. O N e o T vai passar dividindo o P e o V. Ó. P e V vai ser dividido pelo número de mols e a temperatura. Isolei o R, ok? E vou substituir tudo na fórmula. Ó. A pressão é 1 atm, o volume 22,4, o N é 1 mol e a temperatura é 273 Kelvin. Então, o que eu vou fazer? Ó, multipliquei 1 por 22, dá 22,4, e 1 por 273, dá 273. Se eu dividir 22,4 por 273, eu vou ter 0,082 atm vezes o litro, né, por mol Kelvin, ok? Agora, pessoal, a gente vai fazer um exemplo desse. Esse exemplo eu vou deixar para finalizar depois nos outros exemplos, ok? Para a gente determinar a energia cinética de um gás, a energia cinética do gás é 3 meios de nRT, número de mols, a constante universal do gás e a temperatura. Então, posso determinar a energia cinética desse gás. O que é a energia cinética do gás? É a capacidade de energia que ele vai ter para executar um trabalho. A nossa aula termina por aqui, eu já vou postar os exemplos.